dentro desse mundo de conectividade, como é que a gente vai entender o que é as novas narrativas? O que a gente vai definir, quais são os tipos? Você citou o AR, o VR, tem as narrativas interativas. O que elas têm de específico e o que elas estão buscando dentro desse oceano que está aberto aí? O que eu acho é o seguinte, primeiro, isso é tudo muito incipiente, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, tanto no sentido da nossa comunicação interpessoal, quanto no sentido da expressão de alguma coisa, que é o que a gente está conversando aqui, né? Você aproveitar uma determinada mídia, determinados recursos audiovisuais ou determinados recursos de conectividade para expressar alguma coisa. Eu vou chamar esse recorte aí de narrativa no sentido expressivo da coisa, né? Porque se a gente sai disso, a gente parte para uma comunicação interpessoal, e aí a gente amplia muito o debate, assim, por exemplo, a gente vai falar sobre como que as pessoas se comunicam através das redes sociais, como as redes sociais influenciam a percepção que as pessoas têm umas sobre as outras, ou sobre questões que elas estão debatendo e tal. É uma esfera muito, muito complexa. Mas isso que você falou sobre redes sociais é interessante por quê? Porque realmente a mentalidade sobre a conectividade, ela interfere também no quanto isso vai se desenvolvendo. Isso já interfere no quanto isso está sendo percebido e desenvolvido aos poucos, né? Porque isso que a gente entende como novas narrativas e tal, a tendência a gente chama de novas narrativas porque a gente está num primeiro momento delas. É como se a gente estivesse no momento ali do primeiro cinema, em termos de linguagem cinematográfica. Então, é difícil. Na época do cinema, o desenvolvimento da fotografia, o desenvolvimento das câmeras e tal, ele tinha uma certa velocidade, claro, mas ele conseguia ter uma velocidade que não influenciou o desenvolvimento de um pensamento, de uma linguagem em cima daquilo. É claro que teve transformações no sentido de... O cinema não começou numa sala de cinema, começou como atrações, assim, feiras e tal. Aí passou para a sala de cinema, e isso criou uma nova impressão sobre o que é você interagir com aquela coisa, você vê aquela tela enorme na tua frente, acompanhar o que está acontecendo, a questão do som e tal, não sei o quê. Mas, comparado com o desenrolar do desenvolvimento da tecnologia digital e principalmente de conexão e tal, o cinema teve tempo de desenvolver um princípio de linguagem antes até da possibilidade de se pensar que isso se tornaria uma mídia obsoleta, que não, digamos assim, acoplasse esse desenvolvimento que estava acontecendo do seu próprio suporte, né? Tanto que conseguiu estabelecer um dispositivo muito preciso, assim, que é tela, projeção, pessoas acompanhando ali numa sala, e isso ficou meio que estabelecido, ficou meio que padronizado, o que ajudou até o cinema comercialmente, enfim, tem uma série de questões industriais também envolvidas nisso. Eu não vou entrar nesse mérito porque não é esse o debate. Mas conseguiu desenvolver essa linguagem, conseguiu se estabelecer como formato, né? Ao passo que hoje é difícil você pensar nisso. O mais próximo que a gente tem, que nem você falou, são essas tentativas de narrativas interativas para a web. Isso ainda não foi incorporado de uma maneira que você enxerga os objetos e as potencialidades como linguagem. E eu, francamente, eu nem sei se vai ser assim no sentido de determinar uma linguagem ou outra, porque a coisa é muito disseminada, assim, né? Talvez não, talvez as coisas se misturem, mas a gente tenha um monte de coisas diferentes acontecendo e, enfim, vai depender muito do desenvolvimento disso daqui para frente. Ou não, ou talvez a gente consiga estabelecer algumas linguagens, né?
sei lá, web documentário, por exemplo, é uma tentativa que eu ainda acho um pouco frágil, mas é uma tentativa de estabelecer um objeto, assim, dentro desse panorama todo, sabe? Um objeto comunicacional. Então, temos aqui isso com algumas definições que são muito divergentes, mas, enfim, não foi popularizado, ainda está muito, muito restrito, mas é uma das primeiras tentativas. A realidade aumentada e o VR ainda são muito mais vistos como recursos, né, do que como, enfim, linguagem nesse sentido que você está falando, de estabelecer um caminho específico, expressivo. Tanto que elas ainda estão muito imbricadas com outras tecnologias, né? E a gente tem um cinema que aproveita um pouco dessa realidade aumentada através dos óculos para gerar aqueles efeitos 3D, não deixa de ser uma espécie de realidade aumentada aquilo, né? Enfim, rudimentar, porque você não muda aquilo que você está vendo e tal, mas é quase que um princípio daquilo. Então, eu vejo como as coisas tentando se encontrar, tentando se misturar e tentando virar linguagens expressivas pelas pessoas que buscam isso para poder contar algo. Se isso vai virar linguagens específicas estabelecidas, como virou, por exemplo, o cinema, eu não sei dizer. Até porque a velocidade com a qual as coisas mudam, e a gente está falando de velocidade de transmissão de informação em dados, que é uma coisa assim que é imprevisível a gente saber o quanto isso vai estar evoluindo daqui, sei lá, 5 anos. Por exemplo, a gente tem a incipiência da internet das coisas, da internet que, enfim, meio que dentro dos objetos e tal. Isso ainda não é uma coisa que está totalmente disseminada, mas é uma coisa que já está no caminho de se tornar em alguns anos, né? Aí você pensaria, será que as novas narrativas também elas vão partir para expressões dentro daquilo que a gente convive no dia a dia, seja um objeto, seja alguma coisa no espaço público, seja, sabe? É meio que imprevisível. O recurso que você tem disponível, tecnológico, ele muda e com isso acontecem várias coisas. Então, por exemplo, positivas e negativas. Então, vou dar um exemplo ali da parte de web, por exemplo. A web mudou muito e continua mudando muito no decorrer dos anos, desde o início, desde os primeiros experimentos lá com webdocumentários mais concretos, assim. Tanto que boa parte desse material produzido naquela época, 10 anos atrás, 15 anos atrás, mais ou menos, uns 15 anos, ou se perdeu, ou foi relegado a uma espécie de simplificação, assim, um site mais simplificado para aquilo ficar quase como se fosse uma peça de museu, sabe? Por quê? Porque Flash já era, porque determinadas linguagens já era. Então, sabe? O próprio suporte muda e faz com que, por um lado, coisas se tornem, sei lá, antiquadas, se tornem obsoletas, por outro, abre possibilidades. Isso que você falou agora é bem interessante, sobretudo quando você fez o paralelo com o primeiro cinema. Porque, de alguma forma, o primeiro cinema também dependia do desenvolvimento das câmeras, dos projetores, para que ele pudesse seguir, se disseminar e, inclusive, desenvolver linguagens, né? Não estou dizendo que a gente vai desenvolver linguagens para essas novas narrativas, mas, como você mesmo disse, só que existe uma influência da tecnologia sobre o que é possível. E no cinema, até hoje isso acontece, né? Um exemplo claro seria, por exemplo, o cinema 3D ou o IMAX, né? Essas tecnologias novas alteram também aquilo que é produzido, né? E aquilo que é possível fazer dentro daquele tipo de narrativa. E aí, nesse sentido, eu percebo que isso que a gente teria de linguagens diferentes, né? Você citou os web documentários como uma coisa, né? Tem as iFictions,
que é uma outra modalidade que está sendo bastante disseminada, que é mais voltada para texto, né, para literatura e tal. Tem também o AR, o VR. Então, tem algumas obras que você acha que são mais marcantes ou que trazem coisas novas, alguma coisa nesse sentido? Ó, para pegar, por exemplo, como que esses primeiros recursos foram aproveitados num primeiro momento pela web. Eu vou falar mais de WebDocs inicialmente, porque é o que eu conheço mais, entendeu? Tem um documentário interativo chamado Welcome to PinePoint, que é muito interessante, porque ele não tem ainda a questão da escolha da multilinearidade, mas ele já tem a questão de você perceber como a interface e como a navegação já começam a construir alguma coisa. Então ele usa vários recursos audiovisuais para contar uma história que é bem interessante. Outro que é super simples e eu gosto muito, até pela simplicidade, mas que com essa simplicidade ele consegue criar uma expressão que só pela web poderia ser feito com essa fluência, assim, é um que chama Alma, que é basicamente uma mulher que ela está contando a história dela sobre como ela acabou se envolvendo com o crime organizado na Nicarágua por uma série de questões aqui, que não precisa dizer agora, mas você tem duas janelas, uma em cima, outra embaixo, e você com o cursor, você escolhe qual que você quer que preencha a sua tela como um todo para você assistir. A primeira é ela falando, olhando para a câmera, e aí você percebe todas as reações dela, todas as expressões e tal, enquanto que a segunda são imagens de contextualização, sabe? Fotos, imagens de arquivos, mapas, às vezes gráficos, às vezes coisas mais ilustradas, enfim, são coisas para contextualizar a história. Você escolhe o que você quer ver. Se você quer ver ela, a reação dela àquilo, uma coisa, você quer se conectar mais com o modo como ela conta aquilo e o que aflora disso, os sentimentos, enfim, as reações que afloram disso, você acompanha mais o que ela está falando. Se você quer entender mais como que é o redor daquilo que ela estava vivendo, você vai para o outro. Tem uma obra chamada My Grandmother's Lingo, que também é muito legal, muito interessante para ver como é que o som é trabalhado dentro da narrativa da web. E com interatividade. Por quê? Porque você tem uma interação com o microfone, você fala, você contribui para a obra, não contribui no sentido de aquilo que você vai fazer vai ficar fixado na obra, mas você contribui no sentido de aquilo que você faz é o que desencadeia novas possibilidades para você acompanhar aquilo que você está vendo. Então, através da voz, através de você, enfim, falar algumas palavras ali, vai desbloqueando sentidos, enfim, vai desbloqueando caminhos para você acompanhar a narrativa e seguir adiante, né? Se quiser acompanhar um pioneiro disso tudo, que é bem interessante até porque já mostra essa fragmentação narrativa de uma certa maneira, é legal ver o Prison Valley, que é talvez o primeiro assim que ficou mais conhecido assim, e ele ainda está no ar, né? E falam sobre uma prisão, óbvio, mas é legal ver como que a navegação dele, você já começa a perceber como que é diferente, assim, como que você entra naquela obra e já você não só acompanha o que você o que está ali diante de você, você tem ações que você toma que influenciam diretamente naquilo que você vai ver posteriormente. E você tem vários outros recursos que vão aparecendo para você que você vai podendo escolher se abre ou não, se você vê o que tem ali ou não e tal. Então, até pelo pioneirismo e tal, eu acho bem interessante. Tem uma que eu posso indicar para vocês, que eu acredito que tenha legenda em inglês, que chama Le Grand Incendie, que é o grande incêndio, que fala sobre um assunto seríssimo, que são trabalhadores desesperados se imolam. Na França, isso virou meio que virou uma coisa recorrente durante um certo período lá. O cara entra num desespero tão grande que ele se imola.
É bem interessante o jeito que eles usam a interface, o jeito como. Porque é uma interface que ela vai. Ela cria uma timeline que ela não para e você vai acompanhando. E de repente, se você quiser, você para e vai entrando nos caminhos ali para acompanhar as histórias. Tem um webdoc colombiano chamado Pregoneiros de Medellín, que é muito, muito, muito legal, que fala sobre vendedores ambulantes e tal, a galera que fica falando e falando preços assim no meio de praças públicas e tal, que é muito, muito legal, muito interessante, vale a pena acompanhar também. Agora, por exemplo, exemplos brasileiros. O primeiro que me vem à cabeça é o Som dos Sinos, né? Que é bem legal porque ele, na verdade, é um projeto integrado, mas ele tem um webdoc que por si só já ele funciona independente das outras peças comunicacionais do projeto. E o webdoc ele vai fazer ele traz um mapa para você escolher um lugar onde você quer ver a história daquele sino, né? Basicamente, o webdoc ele fala sobre sinos de cidades do interior de Minas Gerais, eu não lembro se de mais algum estado, e o que aquele sino significa, representa para aquela comunidade local, né? E, sabe, a badalada do sino em determinado horário, que representação que ela tem para aquele espaço, para aquele espaço específico. E aí você pode escolher onde tem um mapa lá, você pode escolher em qual cidade você quer navegar, você pode escolher pelos sineiros, você pode escolher por uma timeline, enfim. Tem até diversas maneiras assim de você entrar e ver quais histórias você quer acompanhar, né? É bem interessante. Saindo um pouco da web, temos um experimento que é rudimentar, mas é interessante porque já mostra a potencialidade de pegar esse mesmo princípio e trazer para fora da web, que é o Bandersnatch, que está na Netflix. Não é o único hoje que tem isso, mas foi o primeiro, que é uma narrativa em que você, com o controle, você vai percorrendo caminhos, escolhendo o caminho que você quer ver daquela obra. Então, tipo, sei lá, tem lá uma passagem, se você quer que o personagem fale com o cara ou não. E você escolhe, e conforme você vai escolhendo, o filme vai indo para um caminho diferente, né? Foi uma das primeiras tentativas de trazer isso para alguma coisa para fora da web. Ali, na verdade é quase como se transformasse a TV na web, já que, enfim, uma TV hoje é quase um computador, né? Mas tem outros na Netflix. Tem um do Headspace, meditação guiada, que já traz um pouco disso, mais simples, mas traz. Na Netflix tem alguns experimentos, né? Sobre VR e AR, aí eu não tenho nenhuma obra específica para indicar, porque elas ainda estão muito restritas. Eu lembro que o New York Times fez uma parada com VR e tal. Posso tentar caçar aqui rapidinho para citar, se você quiser. Não, acho que não tem problema, porque a gente vai conversar com gente do VR, que eu acho que pode até trazer umas coisas depois e tal. O VR, as experiências mais interessantes do VR e do AR, elas estão muito limitadas a devices específicos, né? Então, são coisas que o acesso não é tão fácil para qualquer pessoa. Você precisa ter ali um óculos, você precisa ter uma ferramenta de VR específica, né? Mas tem coisas muito ricas que já estão sendo desenvolvidas, claro. E também acho que o VR e o AR, diferente dos novos dos web documentários, enquanto os web documentários têm um diálogo muito grande com o cinema, o AR e o VR é muito comum que tenham diálogos com o jogo, porque o tipo de interatividade está mais próximo dos games, né? As linguagens para a web, eu acho que elas têm, sim, muita proximidade com o cinema. Mas eu, particularmente, eu vejo também elas com muita proximidade com uma questão de exposição, sabe? De você percorrer um caminho que vai mostrando coisas ali ao seu redor, sabe? Uma deambulação assim,
E aí você vai absorvendo conteúdos e você também essa questão da escolha do caminho, para onde você vai e tal. Porque como são boa parte, por exemplo, dos webdocs e até dos iFictions são fragmentados, você vai vendo pedaços que vão se complementando de informações e de coisas, né? E esses pedaços, eles são, às vezes, geralmente são vídeos curtos, textos, alguma coisa que vai ambientando. Então eu também vejo muita aproximação principalmente dos webdocs, mas de narrativas de web, com exposições, com esse pensamento assim de como que você organiza as coisas num caminho para ir mostrando a determinada coisa, sabe? Como que você vai determinada expressão, determinado conteúdo, determinada temática, enfim, né? E, enfim, um parênteses, assim, o web documentário aqui no Brasil ele ainda é muito, muito, muito pouco explorado, assim. Não só o webdoc, na verdade. Linguagens, novas narrativas como um todo. Tem alguns experimentos. Tem, por exemplo, tem o Harvard Immersive, que é brasileiro, que faz umas coisas bem interessantes com VR. Eles fizeram algumas coisas para o Museu da Manhã e tal, que vale a pena até acompanhar o site deles para ver algumas coisas novas que eles estão fazendo. É bem interessante. E no aspecto das narrativas interativas, tem a galera do Estúdio Crua, tem uma galera do Rio de Janeiro que o FRJ montou recentemente o primeiro mestrado profissional para falar especificamente sobre esse tema, novas narrativas. Então, acho que tem alguma coisa que vai começar a sair aí de interessante. Mas ainda está bem incipiente. E enquanto que em outros lugares, por exemplo, já tem uma outra ecologia de comunicação, assim. Por exemplo, na França, o webdoc ele é tratado, ele é muito associado ao jornalismo na França, mais do que a outros tipos de expressões, assim, mais abertas, mais subjetivas e tal. Ele é muito associado ao jornalismo, mas ele é muito disseminado. Ele é ensinado, por exemplo, como aula dentro de faculdades de comunicação, e ele tem, por exemplo, um crowdfunding próprio, ele tem praticamente todos os canais de informação, tanto de rádio quanto de televisão, possuem lá uma aba que eles chamam de Nouvelle Narration, que são novas narrativas, que tem várias peças desse tipo. Então lá, isso é bem mais disseminado, você vê isso com muito mais frequência. Ao passo que no Canadá e nos Estados Unidos, eles têm uma veia mais experimental. Eles têm uma veia mais de tentar explorar um pouco mais a linguagem e tal. Tentar explorar não só o que você está contando, mas o como você está contando de uma maneira menos provável, assim, menos óbvia, menos que você entra no lugar e tem um relato, enfim. Então vale a pena acompanhar também coisas desses lugares, assim, França, Canadá, Estados Unidos, um pouco menos, mas também. E esses são os 3 maiores polos, assim, de webdoc. E aqui na América Latina tem algumas coisas legais saindo da Colômbia, tem algumas coisas legais saindo da Argentina, mas ainda, por incrível que pareça, o Brasil tá um pouco atrás até, sabe? Aqui no Brasil ainda está bem incipiente. Quando a gente pensa no público desse curso, né, que são pessoas que estão entrando na linguagem de novas narrativas, né, que você sugere, uma vez que você falou, né, que é um meio que está em constante mudança, que tem muitas novidades, toda hora tem coisas aparecendo, sumindo e tal, como você sugere para alguém que quer pesquisar esse tipo de linguagem, tá atento a esse cenário? Essa galera, por exemplo, que eu falei, por exemplo, de França, Canadá e tal, eles usam muito o Twitter para trocar tanto webdocs entre eles quanto informações. Então, acho que vale a pena. A última vez que eu acompanhei já faz um tempo, mas eu acredito que continua sendo o meio principal de comunicação dessa galera. Então, se você digitar lá hashtag webdoc, hashtag webdocumentary ou hashtag
web documentaire, que será AIRE, né, no final, você acha algumas coisas que estão sendo produzidas, né? Esse é um caminho. Outro caminho é seguir algumas newsletters. Então, eu tenho duas para indicar, só que uma é em francês, a outra em inglês, então já é um pouco menos fechado. A em inglês chama Immerse. Só digitar no Google, Immerse newsletter. Vocês vão ver lá. É muito legal porque traz de tudo isso que você falou mesmo, assim, traz novidades de tudo isso que você falou, de narrativas para web, realidade virtual, realidade aumentada, tudo, sabe? A outra é em francês, mas, assim, bota lá no tradutor que dá para acompanhar. Chama La Lettre de Nouvelle Narration. É de um cara que, inclusive, tive aula com ele na França, chamado Benjamin Roguet, que é muito legal. Inclusive, o site dele também é muito bom. Só que é em francês. E lá ele coloca muita coisa nova que tá rolando, coloca análise, coloca. É bem legal nesse sentido. E tem o caminho de seguir algumas pessoas-chave, assim, sabe? Nas mais variadas redes sociais. Então, a Silvia Gaudenzig talvez seja a principal pesquisadora de narrativas para web. Vale a pena sempre ver o que ela está postando, falando. No caso de VR, por exemplo, vale a pena procurar as produtoras de VR e ver o que está acontecendo. Uma coisa que vale muito a pena é, por exemplo, eu dei algumas indicações aqui, né, de webdocs. Geralmente, quando você vai pesquisar eles, ou na própria obra, tem lá os prêmios, né? Procure esses prêmios, vê as outras obras que também ganharam, vê quem são os autores, sabe? Vai procurando pelos nomes, porque aí você vai achando também quem está produzindo mais coisas interessantes e, enfim. Se você digitar o web documentário ou o web documentary no Google Acadêmico, você vai achar vários nomes desses. E aí eles geralmente colocam sempre obras, lugares e tal. Eles fazem análise, mas eles colocam também os lugares, as fontes de onde eles tiraram a informação. Então vale a pena também ir por esse caminho. Eu sei que é ruim fazer futurologia, mas o que você consegue imaginar desse cenário das novas narrativas aí para os próximos anos? O que a gente pode esperar? Tem alguma novidade que já está prevista? Ou alguma previsão, alguma projeção sobre linguagens que talvez vão ter um desenvolvimento mais acentuado? Olha, vou falar o que eu acho, que eu já percebo um pouco hoje, que eu acho que é uma tendência que vai continuar. Primeira, coisa tende cada vez mais a ir para o mobile, menos para o computador aqui, que nem a gente está. Eu pelo menos estou, não sei você, mas menos para o desk, menos para o note e tal, e mais para o mobile, né? E a exploração dessas coisas todas no mobile, inclusive já tem algumas coisas interessantes rolando nesse sentido, assim. Como houve essa emancipação de quem produz conteúdo, e todo mundo é um potencial produtor de conteúdo, geralmente as pessoas gravam, aprenderam a gravar, a se expressar através disso pela câmera vertical. Então, o desenvolvimento de narrativas que partam da câmera vertical, para mim, é uma tendência que vai continuar. Não vejo como isso não ser uma coisa preponderante. Não sei se vai tomar conta, mas vai ser uma coisa muito forte. E até uma mudança estética, assim, se parar para pensar, porque é outra coisa você gravar em 9:16, né? Essa é uma. A outra é a internet sendo essa coisa meio onipresente. A tendência também é as novas narrativas também se aproveitarem disso de alguma maneira, sabe? Então a interação com objetos, com espaços públicos, sei lá, com qualquer coisa que tenha conectividade, vai ser maior também e vai ser usado de uma maneira expressiva. Muito obrigado por essa jornada que a gente fez. Se tiver mais alguma coisa que você queira falar, fica à vontade. Eu que queria agradecer, essa oportunidade aí de falar. Olha, muita coisa do que eu falei
parte da minha pesquisa, mas muita coisa que eu falei parte de coisas, acho que, assim, não estão completamente embasadas numa coisa, numa coisa concreta, assim, são análises que eu fiz, assim, achismos meus, mas não tem problema nenhum, porque eu também quero, sabe, também estou aberto a ver outras possibilidades aí que eu não conheço, até porque, na verdade, eu até gostaria disso, né? Até procuro isso. Queria só para fechar lembrar que algumas das pessoas citadas aqui vão participar do curso, né? Então a gente já tem a entrevista com a Mari Brecht, que é da Árvore Immersive, dentre outras pessoas. Então gosto muito do trabalho da galera da Árvore. É isso, gente. Muito obrigado, viu?